O medo é mais do que uma resposta fisiológica. Ele é uma voz ancestral esculpida por milênios de sobrevivência, sussurrando aos nossos instintos que há algo além da razão. É um sentinela silencioso que se manifesta quando o racional falha em explicar o inexplicável. E ainda assim, insistimos em ignorá-lo. Na modernidade das grandes cidades, principalmente em metrópoles como São Paulo, aprendeu-se a ridiculizar o medo. Condomínios com vigilância 24 horas, portarias digitais e biometria substituíram a sensação de vulnerabilidade por uma falsa segurança. Mas o concreto não afasta o sobrenatural, apenas o aprisiona. Lucas e Carolina, recém-casados, simbolizavam o entusiasmo de uma vida começando. Compraram um apartamento no edifício Mirante das Palmeiras, erguido na zona oeste paulistana, próximo ao Parque da Água Branca. A arquitetura moderna e os acabamentos impecáveis atraíram olhares. Mas o prédio tinha algo que escapava às fotografias da imobiliária. Uma ausência dissonante no 15º andar, enquanto os demais apartamentos exibiam movimentação, cortinas e luzes. O da ponta do corredor permanecia apagado, mudo, como um buraco na realidade. E quando o medo começa como um desconforto, ele não grita, ele sussurra, e quem escuta raramente volta a dormir em paz. Com o passar das semanas, a presença do apartamento silencioso se tornou insuportável. O casal evitava caminhar pelo corredor à noite, mas às vezes não havia escolha. O piso naquele trecho final era mais oco. Cada passo ecoava como se pisasse sobre um caixão. Lucas, que costumava rir das inquietações de Carolina, começou a notar que o cheiro ali era diferente. Uma mistura de mofo com algo mais metálico, semelhante ao sangue seco. Carolina dizia que, à noite, ouvia gemidos baixos, quase suplicantes, que vinham de trás daquela porta sem número. Tentaram ignorar, atribuir aos canos, ao vento, mas o som não se repetia em outro andar. Era como se o prédio respirasse naquele exato ponto. Certo domingo à noite, quando voltavam do cinema, cruzaram com a síndica, Dona Lourdes, uma senhora idosa de aparência discreta, mas de olhar fixo e sem piscar. Questionada sobre o apartamento, ela soltou a frase:
como quem se livra de um fardo. Aquele lugar não existe no projeto. Foi murado por engano, ou talvez por necessidade. Ela continuou andando como se tivesse falado sobre o clima. Lucas riu, tentando quebrar a tensão, mas Carolina não respondeu. Seus olhos estavam presos na porta escura, no final do corredor, onde, por uma fração de segundo, ela jurava ter visto alguém observando da fresta entreaberta. Alguém com a pele muito branca e os olhos afundados como buracos. Naquela madrugada, às 3h17, Carolina acordou com a sensação de que havia alguém no apartamento. Sentia frio, mesmo com o ar-condicionado desligado. Levantou-se e foi até o corredor interno. No silêncio opressor da noite, ouviu arranhões vindos do lado de fora, suaves e constantes, como unhas longas raspando lentamente o interior da porta de entrada. Aterrorizada, acordou Lucas. Ele não quis abrir, mas olhou pelo olho mágico. O corredor parecia vazio, exceto por algo estranho. A porta do apartamento sem número estava escancarada e do chão parecia escorrer um líquido escuro em direção ao tapete. No dia seguinte, Lucas e Carolina decidiram conversar com o porteiro do turno da noite, um senhor de fala lenta e olhos cansados. O homem hesitou, mas revelou em tom baixo que aquele apartamento foi cenário de um desaparecimento há 20 anos. Um casal jovem sumira sem deixar rastros. A polícia nunca encontrou vestígios de fuga ou violência. O local foi selado, mas os vigias antigos contavam histórias de vultos e vozes sussurrando nomes no escuro. Dizem que a moça aparece no espelho do hall, sorrindo, mas não é um sorriso bom. Carolina empalideceu. Ela sonhava com espelhos havia dias. Movidos por uma obsessão crescente, o casal decidiu se aproximar novamente do apartamento. Era como um vício. Quanto mais negavam a existência do lugar, mais sentiam sua presença crescendo dentro deles. Levaram uma lanterna, convencidos de que a curiosidade seria saciada rapidamente. A maçaneta girou sem esforço. A porta estava destrancada, como se os aguardasse. O ar dentro era pesado e imóvel, como se o tempo tivesse congelado. O cheiro de carne pútrida era insuportável. O chão estava coberto por uma fina camada de poeira, mas havia pegadas recentes ali, pegadas descalças. Dentro, tudo parecia congelado no tempo. Talheres à mesa, um buquê seco sobre o aparador, fotografias em preto e branco de um casal sorrindo.
Mas havia algo errado nas fotos. Os olhos estavam arrancados. Carolina se aproximou do espelho da sala e viu algo que fez seu coração parar. Seu reflexo a encarava fixamente, mas não repetia seus movimentos. E então sorriu, um sorriso largo, antinatural, de orelha a orelha. A luz da lanterna tremeluzia. Lucas tentou abrir a porta, mas ela havia trancado sozinha. Bater, gritar, chorar, nada surtiu efeito. Do outro lado, o corredor estava mudo. Presos, o casal caminhou pelo apartamento, tentando entender como sair. Cada cômodo parecia mais frio e úmido. As paredes estavam cobertas por símbolos riscados com algo marrom escuro, e havia velas derretidas, como se ali tivesse ocorrido algum ritual. No quarto, o guarda-roupa ainda guardava roupas antigas e amarrotadas. Em uma das gavetas encontraram um álbum de fotos. Ao folhear, viram imagens do próprio casamento. Carolina caiu de joelhos. Aquilo era impossível. Eles não haviam deixado aquelas fotos ali, e as últimas páginas mostravam seus corpos deitados, mortos. O riso começou de novo, primeiro suave, depois ecoando pelas paredes como uma criança que gargalha na escuridão. As lâmpadas começaram a piscar, embora não houvesse energia. Espelhos vibravam, os retratos tremiam nas molduras e os reflexos surgiram em todos os vidros. Carolina e Lucas, mas com a pele cinzenta e os olhos vazios. Então entenderam. Aquele apartamento não era só um espaço físico, era uma armadilha, um parasita dimensional que copiava a vida dos que ousavam entrar. A porta se abriu sozinha novamente, mas do lado de fora o prédio estava diferente, mais velho, abandonado, cheio de pichações, como se 20 anos tivessem se passado em um instante. 2 dias depois, a polícia foi acionada pelos vizinhos. Carolina e Lucas haviam sumido. Nenhuma movimentação registrada nas câmeras. Seus celulares foram encontrados desligados no hall. Ao tentarem acessar o apartamento do final do corredor, os bombeiros relataram que o local estava emparedado. Literalmente, atrás da porta havia uma parede de concreto bruto, como se o apartamento jamais tivesse existido. A síndica negou que aquele imóvel fizesse parte da estrutura oficial, e o porteiro havia pedido demissão naquela manhã, sem dar explicações. Meses se passaram, o caso foi arquivado como desaparecimento inexplicável, mas
Moradores antigos juram ouvir, às vezes, gritos abafados no final do corredor, como pedidos de socorro vindo de trás do concreto. E em noites específicas, quando a lua está minguante e o céu se cobre de nuvens, uma porta aparece por alguns minutos no lugar da parede. Ela se abre lentamente e do interior escuro, dois vultos observam, um homem e uma mulher, esperando, chamando, porque todo prédio tem um segredo e o edifício Mirante das Palmeiras continua construído sobre algo que jamais deveria ter sido despertado.